Dia a todos os nossos amigos que nos acompanham na rádio, nos acompanham nas redes, pelos aplicativos. A todos o nosso muito bom dia. E mais um sábado nós estamos aqui conversando um pouco sobre o Evangelho. Trazemos o Evangelho segundo o Espiritismo para, através de uma leitura, podermos tentar ampliar o nosso conhecimento. Sempre lembrando que nós, na Casa Espírita Divina Luz, estamos na última semana do ano. Encerramos nossas atividades hoje e retornamos dia 6 de janeiro. Fazemos 2 semanas de intervalo para recarregar as nossas baterias, as nossas e as de vocês, para, né, de repente, tirarmos aqueles dias para refletirmos. E a nossa proposta hoje também é sempre de reflexão, é sempre de buscar, através das informações que nós vamos recebendo, todos nós, de todos os lados, fazermos um balanço do que isso reflete na nossa vida, de que forma essas coisas elas têm importância para cada um de nós. E hoje, nós estamos quase na véspera de Natal, hoje é dia 20. Hoje nós lembramos desse nosso irmão, que nós vamos comemorar o aniversário agora semana que vem, que é Jesus. Lembramos mais uma vez, mas hoje de uma forma talvez especial, né? Pela proximidade da data. Então, são aqueles questionamentos que sempre nos chegam a nós nesse período do ano. O que é o Natal? Qual é o significado do Natal para mim? O que eu me disponho a fazer nesse período? Então, que a gente possa ter essa clareza dentro dos nossos atributos diários, que a gente possa. Vamos abrir aqui o nosso vídeo para a gente ir acompanhando também como está a nossa transmissão, tá bom? Aí. Então é isso aí. A gente vai abrir o Evangelho, vai fazer alguns comentários sobre ele, para ir dentro dessa 1 hora que nós temos, fazer uma hora de leveza, uma hora de preenchimento espiritual. Essa é a nossa intenção. Então a gente sempre pega o Evangelho, abre ele como a gente faz em casa, né? A prática do Evangelho no lar, aqui nós fazemos o Evangelho na rádio. E através dessa abertura, a gente observa qual é o texto que chega para nós. Então, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. A Deus e aos nossos interesses, a Deus e os apegos materiais. Porque no início até diz, né? Até vou ler a primeira parte antes de ler a parte onde foi aberta. A parte que foi aberta foi a parábola dos talentos. Mas na primeira parte, que é a parte evangélica, está lá no Evangelho de São Lucas e depois no de São Mateus e até São Marcos, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. E a gente percebe isso, né? Nós acreditamos em Deus, mas vivemos muito mais para o outro, para aquele que nos governa verdadeiramente, porque nós damos vazão aos nossos desejos, às nossas vontades e deixamos a questão da nossa paternidade divina num segundo plano. Então, que a gente possa. É como eu disse, né, cada um tem a sua hora, o seu tempo. Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Indagou-lhe. E Jesus lhe disse: não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrar a vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: eu tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Ele vem fazendo isso desde que ele é novo. O que me falta ainda? Ele pergunta. E Jesus lhe disse: se quereis ser perfeito, ide,
vendei o que tendes e dai-o aos pobres e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda, uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essas últimas passagens estão então em São Mateus, em São Lucas também e em São Marcos. Então, a dificuldade que nós temos, aqui o jovem mostra que ele obedecia os mandamentos desde que ele era muito novo, sendo uma pessoa correta, mas ao ponto do desapego completo, ele não consegue fazer isso. É um exemplo, ele é só um exemplo para todos nós do que nós, como é que nós lidamos com as nossas coisas, com as nossas questões. Então, para a gente pensar, né, nesses dias, ainda hoje de manhã eu estava lendo uma crônica sobre a questão do Natal, né? E, e a pessoa que escreveu, ela dizia, não é tanto pelo que tu dá, a questão que tem valor, mas muito mais o que tu dá de ti mesmo, a tua presença, o teu sorriso, o teu apoio, o teu conselho. Então são coisas que não têm valor, não têm valor físico, valor monetário, mas que para quem recebe muitas vezes tem muito mais valor do que o presente. Então, não é uma crítica ao presente, né? Não é isso. É só um dar-se conta do que realmente nós podemos fazer verdadeiramente. Compaixão é colocar-se no lugar do outro e perceber a necessidade do outro. E perceber a necessidade e atender à necessidade. Então, muitas vezes, talvez nessa época nós estamos mais abertos a essas práticas, nós estamos mais envolvidos por uma aura de caridade e temos um pouco mais de facilidade de exercitar essas ações em direção ao outro, como ele diz aqui, né? Amar o outro como a si mesmo. Porque nós, muitas vezes, e nós sabemos que existem muitas diferenças, né? Mas muitas vezes nós temos tudo que nós precisamos. Temos mais do que tudo que nós precisamos. Nós temos abundância em excesso. Mas muitos falta o essencial. Nós também sabemos disso. E dizendo isso não quer dizer que nós vamos resolver o problema do mundo. Não. Tem uma história para ilustrar o que eu estou dizendo. Um, um rapaz, ele saiu de manhã cedo, o sol estava surgindo, para caminhar na beira da praia. Pegar aquela brisa, sentia aquelas ondas indo e vindo. Caminhando ao longe, ele viu uma outra pessoa como que dançando nessa mesma beira da praia, só que bem lá adiante. E ele ficou intrigado, o que será que aquela pessoa está fazendo? E continuou caminhando e foi se aproximando cada vez mais. E ele percebeu que não era uma dança. Aquela pessoa, ela corria até uma parte da areia, recolhia alguma coisa, chegava na beira da praia e arremessava. Mais perto ainda, ele viu que a praia estava cheia de estrelas do mar. E ele pegava uma e devolvia para o mar. Aí, quando ele chegou bem perto, ele perguntou para essa pessoa o que ele estava fazendo, né? A praia estava forrada de estrelas. E ele disse: Eu estou devolvendo elas para o mar, porque se elas ficarem aqui, elas vão morrer. O sol daqui a um pouco vai estar forte e elas estão encalhadas aqui. A maré subiu e depois desceu e elas vão morrer. Aí ele olhou em volta e ele disse assim: Mas tem milhares de estrelas nessa praia. O que tu está fazendo não vai fazer diferença nenhuma. Tu vai conseguir recolher algumas centenas, talvez. O rapaz
continuou o que ele estava fazendo, se abaixou, pegou uma, arremessou para dentro d'água e disse para esse que vinha caminhando, disse, para essa aqui fez diferença. Então, nós não mudamos o mundo, a vida de muitas pessoas, mas nós podemos mudar para uma pessoa. Nós podemos tornar o dia de uma pessoa melhor. Nós podemos ter uma ação que auxilie alguém. Mais uma ilustração, os jovens lá da nossa casa espírita, os jovens adolescentes, essa semana passada, agora, sexta ou sábado, não me lembro que dia foi, eles foram no Lar São Francisco, em Caxias, levaram vários itens de higiene pessoal doados pelo pessoal da casa e pelo pessoal que frequenta a casa, porque foi solicitado através das palestras quem gostaria de contribuir através dessa ação. Mas nós sabemos que é importante essa ação de dar um creme dental, dar um sabonete, uma fralda geriátrica, que é importante porque existe essa necessidade. Mas o que eles nos contaram é da alegria das pessoas que vivem lá recebendo esses jovens, todos anônimos para eles, porque não conheciam nenhum tinha nenhum tipo de vínculo, mas o fato de uma visita, o fato de alguém lembrar deles e se mover até lá para 1 hora, 2 horas de companhia e de um pouco de confraternização, fez toda a diferença para eles. Então, isso não custa valor nenhum, né? Isso aí a gente faz de uma forma muito espontânea, eu diria. É só a gente lembrar de um pouquinho do que a gente precisa fazer. Nessa crônica mesmo que eu li hoje, ele dizia, citava uma frase de Santo Agostinho que dizia que se o homem soubesse o valor da caridade para ele mesmo, que pratica, ele a faria por egoísmo. Se ele tivesse noção de que aquilo o beneficia muito mais, nós faríamos isso não pelo outro, mas pelo benefício que isso nos traz. De uma certa forma a gente sabe, mas também de uma certa forma nós estamos ainda bastante iludidos dentro da nossa percepção de mundo. Vamos dar uma olhada aqui na parábola dos talentos, que é onde foi aberto o evangelho outro, hoje, e que também é uma das parábolas mais explicativas, talvez, do nosso evangelho, atemporal, porque, de alguma forma, ela nos situa dentro desse contexto. Então, a parábola é uma história que Jesus conta de forma figurada, para a gente poder entrar no espírito da história e entender o que ele está querendo nos dizer de verdade. O Senhor age como um homem, o Senhor, né, Deus, age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos os seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Então a gente vai vendo que tem palavras-chave já que vão sendo colocadas nessa parábola. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2 ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão um, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, havíeis-me colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. O Senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo apresentar-se a ele, dizendo-lhe: Senhor,
havíeis-me colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui 2 outros que ganhei. O seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida, ali ele disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais aonde não haveis semeado e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi o vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas o seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabíeis que ceifo onde não semeei e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e deem-no àquele que tem 10 talentos. Porque dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Essa parábola está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25. Então eu citei no início de algumas palavras chaves que ele se utiliza na descrição dessa história. E talvez as primeiras que surjam aqui, ele primeiro já faz uma comparação, né? O Senhor, né, é como um homem, age como um homem, ele já faz essa relação, age como um homem, que devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chama os servidores e coloca a eles os seus bens e distribui a cada um segundo a capacidade diferente que eles têm. Isso é muito importante, né? Ele não dividiu igualmente os talentos que ele tinha. No caso aqui eram 9 talentos, não, 8 talentos. 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. Mas de acordo com a capacidade de cada um, com a evolução, com o crescimento que cada um. Se nós tivermos filhos, um de 15, um de 10 e um de 5, nós não vamos dispor a eles as mesmas situações, porque pela experiência, pela vivência, pela capacidade que eles têm atitudes diferentes, eles têm um entendimento diferente. E aí, no decorrer da história, diz que aquele que tinha 5 já saiu para trabalhar as suas capacidades colocadas. O que tinha 2, a mesma coisa. Saiu e já foi trabalhar. Seria o termo mais correto que a gente pode usar. Mas aquele que ganhou só 1, ele pegou e já enterrou na terra. E aí depois ele tenta justificar, né? Sei que é um homem duro e que ceifais onde não haveis semeado, que recolhe, né, aonde não haveis colocado semente, e que colhes onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, ele conhece quem é o Senhor dele. Escondi o vosso talento na terra. E aí diz: tá aqui, estou te devolvendo ele da mesma forma como tu me deu. Igual, não fez nada, não usou para nada. É um desperdício, é o que a gente percebe, é um desperdício. E na parábola ele diz: servidor mau e preguiçoso. Mau e preguiçoso. E diz: se tu tivesse feito o mínimo com ele, ele teria rendido ao menos alguma coisa. Em teu benefício, inclusive, pelo aprendizado que tu poderia fazer do uso daquilo que eu coloquei nas tuas mãos, da oportunidade que eu te ofereci. E aí depois tem toda a questão, lançai as trevas exteriores, onde haverá choros e ranger de dentes. As situações do lado espiritual que a gente ouve falar tanto, né? De lugares de sofrimento, de purgação. Purgação o que que é? É a gente se dar conta e tentar esvair de dentro de si aquelas aquelas nódoas que nós criamos em nós. É a percepção do erro
e a necessidade de querer a reparação. Então, é uma possibilidade. Mas, eu falei antes da relação com a nossa vida. Nós somos esses servidores, como ele chama, seus servidores do Senhor. E quando nós reencarnamos, quantos desses talentos nós estamos trazendo? Não é a agregação material. Também até pode ser também, porque quando nós nascemos numa família estruturada, quando nós temos um lar, quando nós temos o alimento diário, que não é uma preocupação para nós, são talentos que nos são oferecidos para algum propósito. Não é para termos uma vida boa. É para que nós possamos canalizar o nosso trabalho em outra coisa que não seja a nossa própria subsistência. Mas enfim, falei de algumas externas. Mas tem a capacidade intelectiva, de compreensão, a inteligência, de discernimento, a inteligência de pensamento, de criação, de utilização de tudo isso que está ao nosso dispor para atuarmos nessa grande obra que é o mundo, onde nós estamos inseridos e somos um dos filhos aqui colocados. A questão da nossa saúde física. Nascemos muitas vezes em corpos perfeitos. Às vezes com alguma questãozinha ali, aqui, uma necessidade de uma correção em determinado aspecto físico, para que através dessa limitação imposta, nós passamos a dar um valor maior a isso e potencializar o resto que nós temos, que é muita coisa. Se a gente vai elencar a série de talentos que nos são ofertados, que nos são colocados nas nossas mãos, nós vamos ficar aqui por muito tempo, porque são muitas coisas. Muitas coisas. Outra coisa que é muito importante, não é uma coisa, outro fato que é muito importante dentro dessa nossa caminhada e que é um talento, é a nossa companhia, as companhias que nós temos. Nós temos a família que nos recebe na encarnação e nós temos a família que nós vamos constituir ao longo da nossa existência. Família de amigos, família de colegas, família de esposa ou marido, filhos, que é o que dá um sentido totalmente diferente para a nossa vida. São os nossos companheiros de viagem. Nós estamos fazendo uma viagem, nós estamos, desde o nosso renascimento físico até o nosso desencarne, nós estamos numa viagem. E alguns autores até dizem, muito mais importante do que o ponto inicial e o ponto final, o ponto inicial a gente comemora todos os anos, né? Faz aquela festa, o aniversário, né? O reconhecimento da importância de estarmos nesse plano. E a questão do desencarne, nós estamos deixando para outra hora, para pensar nisso. Mas também, às vezes, nos preocupamos. Como vai ser, o que eu estou fazendo, o que vai acontecer. Mas o mais importante não são as pontas. É o caminho, é o trajeto, é o que a gente consegue construir dentro desse plano de viagem. O que nós estamos agregando ao nosso ser espiritual dentro desse processo. Porque no nosso mundo a gente conta os nossos bens, as nossas matérias, e o capítulo não se pode servir a Deus e a Mamon. Porque tudo isso que nós estamos acumulando nesse trajeto, nós não levamos. Quando chegar ao ponto final, essas coisas param ali e nós continuamos. Então, é importante, não é importante? É importante porque nós estamos num plano material e precisamos delas para levar a nossa vida. Mas o apego é que é a questão que deve ser levada em conta. Então, o apego, a compreensão de tudo aquilo que é colocado na nossa mão como fonte de recurso para o nosso aprimoramento. Então, aqueles talentos que o Senhor
forneceu aos seus servidores, não era para eles terem uma vida boa. Eles podiam simplesmente só usar os talentos e gastá-los em si mesmo, no seu benefício, nas suas vontades, nos seus desejos. Mas não é para isso. Tudo que tem à nossa disposição, que não é nosso, ali está para que a gente possa trabalhar com essas questões. São instrumentos, são ferramentas de trabalho, não de guarda, como aquele que colocou na terra, como aquele que escondeu, como aquele que inutilizou a ferramenta. Quem é que compra um martelo para deixar guardado? É para usar. Quem é que compra uma pá para deixar escondida? Ninguém. Quem é que compra um carro para deixar guardado na garagem? Ninguém. São ferramentas para que nós possamos nos utilizar para gerar o bem e o progresso no mundo. O progresso material, ele já está bem encaminhado. O que falta ainda é a gente equalizar isso. Mas o progresso moral, nós precisamos ainda caminhar muito para chegarmos numa posição regular, satisfatória. Caminhar muito. E esses atributos que nos são oferecidos, eles servem para que a gente consiga compreender e utilizar eles de uma forma racional. A razão, ela nos guia o sentimento. É ela que diz aonde que tu deve aplicar, de que forma que tu deve atender, aonde que tu deve ir para procurar quem precisa de ti. Então, tem muita coisa, né? Muita coisa que a gente tem que reflexionar na nossa vida. E eu comecei dizendo, na época agora que nós estamos de Natal, que é uma época perfeita para reflexão. Porque nós somos envolvidos por uma aura de amor. Esse mês é um mês onde nós vemos as pessoas se movendo para muitas, né, para atender o outro, se preocupando em de repente amenizar algumas questões que outros têm, minimizar um sofrimento aqui, um ali, através de um presente, através de uma companhia, enfim. Cada um que consiga descobrir em si mesmo de que forma pode ser útil nessa grande obra. Para a gente continuar dentro desse processo, eu quero até lembrar, né, que nós estamos sempre abertos nos nossos canais aqui da rádio, no nosso WhatsApp, os nossos telefones, para quem quiser, de alguma forma, mandar sugestões, contribuições, para a gente poder trazer aqui para a nossa mesa. E dentro desse Natal, dessa passagem de Jesus, eu separei aqui um capítulo do livro Primícias do Reino. É um livro psicografado por Divaldo Franco, do espírito Amélia Rodrigues. Esse aqui é o livro. Esse livro, entre outros, né, é uma coleção desses dois autores. E fala só sobre as passagens de Jesus aqui na Terra. De uma forma carinhosa, de uma forma poética, de uma forma diferente daquelas que estão nos evangelhos, que narram apenas a situação, e dentro de cada passagem evangélica, ela pega aqui e abre para nós. E no último capítulo desse livro, ela fala apenas sobre Jesus, dessa personalidade que nós estamos comemorando o nascimento agora, esse mês. Então, eu quero ler para vocês e até pedir para que essa leitura ela não seja escutada com os ouvidos materiais, mas com os ouvidos da alma, os ouvidos que esse enternecimento que tem nessas palavras, no que ela conta aqui, ele nos pegue direto no nosso coração, para a gente compreender um pouquinho melhor quem é esse ser elevado que esteve entre nós. Então, o título é Jesus. E ela diz assim: Ele chegara anônimo e partira espezinhado. Legara, porém, aos que ficaram confiantes a armadura da paciência, as armas do amor
e a estratégia do bem incessante e infatigável. O campo, talvez, ficasse muitas vezes juncado de cadáveres, cadáveres dos seus legionários, que se dariam ao sacrifício, mas que jamais sacrificariam outro. Oferecera-lhes os instrumentos desconhecidos até então, o da concórdia, o da mansidão, e inauguraram um estranho e singular modo de combater, o combate da não violência. Para ele, por essa razão, no entanto, aparentemente não houve lugar. Todavia, das lições vivas e incorruptíveis do seu amor, brotaram bênçãos, e o punhado de espíritos revestidos pelas vestes carnais, que ficaram na retaguarda paulatinamente, alcançariam os altos e inamovíveis objetivos a conquistar logo mais. Eram singelo pólen, que, entretanto, fecundaria a humanidade inteira, venceria as distâncias e os tempos. No infinito das horas, chegaria o momento da comunhão final com os amados e o triunfo total sobre as misérias que convulsionavam as mentes e os corações. Recordou-se daqueles homens e mulheres arrancados dos seus quefazeres diários para a incomparável jornada do socorro fraternal. Nem eles mesmos se aperceberam da significação profunda do abandonar tudo e segui-lo. Acarinharam meses a fio estranhas e ingênuas esperanças. Lutaram entre si, disputando primazia. Sonharam quiméricos triunfos. Aspiraram às honrarias banais. Agora, lentamente, aclaradas as interrogações que perturbavam a faculdade de raciocinar e nublavam os seus sentimentos vacilantes, podiam pressentir a elevada responsabilidade de que se encontravam, por fim, investidos. Saíram pela terra a qual discreto perfume de poderosa impregnação, e por onde passassem, sem o perceberem, deixariam sinais inapagáveis. Escolhera-os de diversas procedências, corações comprometidos com os vários mistérios do dia a dia. A uma mulher habituada aos coxinhos das sedas e à sedução, oferecera valor e forças para a renovada, ser exemplo vivo da vitória do espírito sobre a carne putrescível. Tocara, jactancioso doutor da lei, ensejando-lhe penetração profunda no complexo mecanismo dos renascimentos purificadores. Acenara a um administrador fiel as esperanças do reino, restituindo-lhe a filha enferma, em eloquente atestado sobre o valor da saúde espiritual. Confundira com o verbo simples e as atitudes desataviadas os hipócritas e mentirosos, os enganadores e os que se compraziam na malversação dos valores de toda a natureza. Os amigos, íntimos comensais de toda a hora, escolheram-os entre as funções modestas do povo, adestrando-os em regime de austera disciplina e incessante afeição para as lutas intermináveis da dedicação sem limite. Sabia que a sua voz eles a levariam cantando, suarentos e trôpegos, mas resolutos e conscientes, a todos os espíritos lenindo as terríveis ulcerações que minavam o organismo da humanidade. As mãos da cupidez e da criminalidade se levantariam, todas em torpeza seriam arregimentadas, as mais infames armas seriam utilizadas contra, enquanto eles ficariam fiéis ao seu testemunho percorrendo a terra. Podia vislumbrar as labaredas e as cruzes, os animais e os gládios, as crueldades ímpares e as perseguições implacáveis que movimentariam contra eles, sem lhes diminuírem o ânimo, nem lhes quebrantarem a coragem, pois que se sustentavam na igreja da revelação, assentada na rocha da verdade, com a argamassa do seu sangue e o selo da sua ressurreição, ficando reservado ao futuro o resultado do seu exílio por amor. O cordeiro confraternizaria com o lobo, e o joio cederia lugar ao trigo, enflorescendo a gleba humana com as bênçãos da paz integral.
Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Entoavam as vozes angélicas, saudando o Rei excelso que chegava ao sólio do Altíssimo. O divino amigo, além da esfera de sombras em que ficaram os homens embrulhados em paixões e ansiedades, com o espírito túmido de confiança, abriu os braços e toda a harmonia balbuciou, pensando naqueles que o seguiam através dos tempos. Pai nosso que estais nos céus. E retornando ao seio daquele que o enviou, sem se apartar, porém, dos lutadores da retaguarda terrena, até a consumação dos erros. Desde então, o sofrimento e a dor encontraram amparo em débeis mãos que se fortalecem ao contato do trabalho cristão. Por onde passa a hidra de guerra, semeando cadáveres de destruição, seguem em pós corações abnegados, atendendo à viuvez, à orfandade, ao abandono e à miséria. Não mais a impiedade se instalou na terra, nem a perseguição conseguiu pleno triunfo. Em toda parte, ele tem estado presente, e o simples enunciado do seu nome é vigoroso estímulo para a liberdade e a paz do espírito. Não triunfando no mundo, Jesus venceu todas as vicissitudes e estabeleceu as balizas do novo mundo da humanidade feliz, em cuja construção estamos unidos todos nós, desencarnados e encarnados, no exercício da aprendizagem e vivência evangélica. Que essas palavras elas possam nos embalar, nos envolver nessa aura de luz desse irmão nosso, irmão maior, que passou e deixou esse rastro para nós, deixou esse guia, e como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ir ao Pai, tem que passar por ele. Passar por ele significa vivenciar aquilo que ele demonstrou para nós. Que teve aqui, que presenciou, que exemplificou, e que hoje ainda, 2000 e tantos anos depois da sua passagem, nós temos o hábito de relembrar, através do evento do Natal, o nascimento desse ser de luz que modificou o mundo. Modificou o mundo a partir do seu aparecimento. Todos aqueles que acreditam em Jesus seguem uma determinação, seja ela histórica, seja ela cronológica, seja ela de caminho moral, de mudança interior, de compreensão da vida. Nós podemos levar para o caminho que nós quisermos essa presença dele, que nós vamos perceber a diferença do antes e do após dessa passagem magnífica. Então, o nosso conselho para essa noite que se avizinha, a noite do Natal, é que o nosso coração se acalente, que o nosso coração se amoleça perante todos aqueles que precisam muito mais de compreensão do que material. Material é necessário, a gente sabe, obviamente. Qualquer um de nós, quando tem fome, precisa de comida. Mas nós temos uma fome interna, que é uma fome do pão espiritual, o alimento espiritual. E é essa que nós todos estamos buscando quando, como foi dito até na parte anterior ali, é através da ação de olhar para fora que nós encontramos o alimento que nos sacia. Essa é a verdade. E foi ele que disse isso, quando ele disse que ele é o pão da vida. Mas não ele, mas o que ele nos oferece. O entendimento, a compreensão e a mudança de vida que ele nos oferece a todos nós. Eu quero agradecer a todos, então, que estiveram conosco nesse sábado, participando dessa
dessa primeira parte do nosso programa, que é transmitido ao vivo através da live. Lembrando que nós continuamos agora na rádio. Temos o momento espírita, temos a mensagem final. Então, que continuemos todos juntos. E sábado que vem nós estamos aqui de novo. Não temos interrupção de férias ou de nada. Estaremos aqui de novo no sábado que vem, fazendo o nosso programa Renascer de novo, sempre tentando auxiliar aqueles que de repente buscam através do programa, as nossas informações. E lembrando que, obviamente, estamos nós mesmos aprendendo muito sempre que nós nos dedicamos a esse tipo de tarefa. Temos então hoje ainda na nossa casa mais um dia de passes e palestras, e depois retornamos no dia 6 no Divina Luz. Ok? Obrigado a todos, um grande abraço e um Feliz Natal a todos. Até lá.